Olá, amado, amadas. Nós vamos hoje conversar sobre um assunto muito assim procurado de formas mais facilitadas, que é um remédio para curar, né? Um remédio para curar tudo. Então hoje nós vamos conversar sobre um remédio para tudo, né? Então, o que significa isso, Maristela, né? Tudo pode estar à sua luz, né? Para ser explorado só para olhar, né? Então, permita o sentimento e assista, né? O que eu quero dizer? Permita o sentimento dentro da sua casa mental e assista. Assista como você assiste a um filme, a uma novela, ou quando você está assistindo até um replay do mesmo filme, de uma mesma novela, né? E aprenda a ter sentimento e apenas assista, né? Então, você tem esse poder, né? E nada pode assim durar sem identidade. Então, se eu não me identifico com os meus pensamentos ou com algo que estou vendo ali, numa novela, num filme, num teatro, se eu não me identifico, não pode durar, né? Então, não entre em pânico quando uma situação assim está difícil assim para você. Então você fala assim, nossa, eu tenho síndrome do pânico, eu estou tendo uma crise. Não entre em pânico, né? Sem identidade não pode durar. Então assista essa crise de pânico. Aprenda a assistir o que acontece quando você tem uma crise de pânico, né? Você sente assim o quê? Total desamparo, né? Um sentimento assim de impotência, né? Sinta o que você sente nessa crise, né? E não é uma tragédia, né? Deixa o sentimento assim acontecer, né? Sem rotular, né? Então assim é interessante quando a gente passa por alguma experiência de quase morte, né? Uma vez eu fui picado por um escorpião assim que acho que estava assim a toda com muito veneno, né? Ele picou, justo nesse dia não tinha os produtos naturais que são muito mais assim eficientes às vezes que um soro convencional. E então o que eu tinha eu coloquei na picada, entrei no meu carro e fui até uma casa que vende coisas da terra, mas no caminho não foi fácil estar chegando, eu tive que parar 2 vezes, né? Porque vem uma experiência de quase morte, né? Você sente assim que de alguma forma você já não tem mais força nem para colocar o pé ali no acelerador, né? Parece que nem 10 por hora você consegue mais fazer com que o seu pé funcione, que dá uma sensação a todo momento de quase morte, né? Então eu parava o carro e dizia, ok, né? Se acabou aqui, eu quero ver isso de olhos abertos, né? Eu quero sentir o que é isso, né? Se a luz da vida vai se apagar, eu quero sentir o que é isso, né? E quando eu fazia isso, eu sentia assim que eu voltava novo a ter alguma força. Então eu respirava, soltava o ar, pegava mais força ali e andava mais um bom pedaço. Daqui a pouco eu tinha que parar novamente e eu fazia o mesmo ritual, né? Ok, se é agora, né? Parece que agora está mais fraco, mas estou pronta. Né? Mas eu quero ver a luz apagar da vida de olhos abertos. Mas é uma sensação muito boa quando você enfrenta, é uma sensação muito gostosa. Digamos que é um orgasmo delicioso morrer, era isso que eu estava sentindo, né?
E se era a hora, era a hora. Se não era a hora, eu ia chegar até essa loja e ia conseguir o produto que eu queria para estar colocando no local da picada, né? E eu consegui chegar, né? Mas essa experiência ficou na mente muito forte de quase morte, né? Então não é tragédia, é importante você enfrentar, né? E assistir de olhos abertos, né? E sem rotular, né? Não fica rotulando, né? Ai, coitadinho de mim, ai, eu sou uma vítima, ai, porque está acontecendo. Não rotula, sente a experiência, né? E pode ser assim incrível, como foi essa experiência para mim, né? E às vezes você não deseja estar ali, deseja estar em outra experiência, mas eu estava realmente entrando naquela experiência serenamente. Se é ou não é, se for ou não for, se chegou a hora ou não, eu quero estar de olhos abertos até o final, porque isso está me dando muito prazer também, né? E isso assim cria sofrimento apenas se isso assim cria de alguma forma assim um sofrimento para você, aí tô tendo uma crise, criando um sofrimento, né? Então apenas deixe assim acontecer e não diga isso, não diga nada, eu quero estar numa outra experiência, não diga nada, né? Eu disse assim, meus pensamentos estão horríveis agora aqui e tal, né? Então não diga assim, esse visitante não entra na minha casa agora, tipo assim, esse pensamento não entra na minha casa agora, né? Não fica expulsando nesse momento, né? Os visitantes, que são os seus pensamentos, né? Diga assim, qualquer um pode vir, né? E em um espaço, você vai perceber assim que um espaço se abre, né? Um espaço se abre, que você vai ficando forte, um espaço se abre. E quando há desapego, é tão assim importante que se torna assim um remédio de emergência para tudo. Foi bem essa experiência que eu tive, né? Um remédio de emergência para tudo, né? Apenas deixe acontecer, foi o que eu deixei acontecer, né? E é uma ótima oportunidade para ver profundamente o que surge, né? Dessa experiência, né? Então, se você assim não está assim procurando uma vida assim de como viver numa rede, né? Como assim, Maristela? Você quer deitar numa rede e não quer ter experiência nenhuma, né? Eu não quero sentir nada, não quero sofrimento, eu não quero alegria, eu quero uma vida pacata, né? Então você deita lá numa rede e não quer nada com nada, né? Não quer nenhum tipo de experiência, como que vai haver evolução, né? Então se você quer assim uma vida assim deitada viver assim numa rede, quando você assim é atingido por um trovão, né? Você assusta, né? Mas se você enfrenta, ok, está acontecendo isso comigo, então vamos lá, né? O que tem que se acontecer? Eu vou ficar de olhos abertos até a luz da vida se apagar, né? Então, se você é atingido por um trovão, está tudo bem, né? Está tudo bem. Isso é a força, né? Para permitir a sua fraqueza absoluta, né? Sem pânico, né? Em nenhum momento eu fiquei em pânico, sem pânico, né? Fica assim em um silêncio e não colhe nenhum rótulo, né? Não colhe assim nenhum rótulo nisso, né? Porque isso faz a gente mudar. E a gente muda assim de tal forma que a gente não fica esperando que tudo passe, que isso passe. Não, a gente fica assim, a gente já não precisa que nada passe. Porque sempre passamos a estar bem, né? Então, assim,
quando você gruda na experiência, é que você vai assim ficar doente, né? Tem um conto em que o Osho conta assim sobre uma passagem do Buda que ele colocava assim, né, para os sannyasis dele, né, para os iniciados dele, né, que por um tempo não se relacionassem com nenhuma mulher, né, para que eles pudessem ter sua própria identidade, se conhecer, né, aprender a gostar de si mesmo antes de se relacionar, né. Então, uns 4 sannyasis foram fazer uma missão para o Buda e tinham que atravessar um rio. E quando eles foram atravessar a margem desse rio, tinha uma mulher, né, chorando, dizendo que ela precisava chegar ao outro lado da margem do rio, mas que tinha muito medo de atravessar, tinha medo de água, de cobras, de bichos peçonhentos, e ela não conseguia, então ela ficava chorando. E um dos sannyasis, né, de Buda, pegou essa mulher no colo e atravessou o rio com essa mulher no colo. Né? Quando chegou do outro lado da margem, ela soltou a mulher e mandou a mulher ir fazer o caminho dela. A mulher agradeceu e se foi. E o sannyasi que estava do lado dele ficou inconformado, né? Mas como o Buda não orientou que não era para a gente se relacionar de forma alguma com nenhuma mulher, veja, você carregou uma mulher, né? E ele disse assim, então, eu realmente carreguei aquela mulher no colo, porque ela estava chorando, né? Ela estava em pânico, ela não conseguia atravessar o rio. Eu carreguei realmente de uma margem à outra, mas assim que cheguei no final da margem do rio, eu a soltei. E você a está carregando até agora, né? Porque o segundo sannyasa estava tão preocupado em julgar, né, e não entende o que é uma coisa, o que é uma outra situação, o que é essa situação, né? Porque ele está muito preocupado em julgar. E o outro, como era um coração mais puro, não tinha julgamento, ele não se preocupou no que isso ia dar. Mas ele não podia largar aquela mulher chorando, que não custava ele carregar e levar a mulher para outra margem. E assim os nossos pensamentos, né? Às vezes uma coisa aconteceu ali na infância, às vezes uma titiquinha ali aconteceu na infância e você está carregando isso até hoje, né? Às vezes você já é casado, já tem filho, já tem neto e você continua carregando essa titica, né? Então eu digo assim para você assim, encoraja-te, né? Deixe embora essas titicas, esses pensamentos, esses maus pensamentos, né? Deixe ficar você apenas, né? Igual aquele sannyasi, que ele tinha apenas ele. Ele não se importava com os pensamentos ou o que iam dizer, deixar de dizer dele. Ele não estava preocupado com isso, né? Porque ele já estava com ele mesmo, né? E a sua própria evitação, né, acaba fortalecendo, né, aquilo que vai te prejudicar ali na frente, né, porque está o tempo todo procurando por gentileza para você mesmo, né, você quer gentileza o tempo todo para você mesmo, mas eu não faço nenhum tipo de gentileza para ninguém, né. Então é como se dissesse assim, mente, ou minha mente, está me ouvindo aqui, minha mente, você está me ouvindo, mente, né? Por favor, né? Seja gentil comigo hoje, né? Seja gentil comigo hoje, né? E por favor, mente, não crie problemas, por favor, né? Então buscar a gentileza da própria mente não é um bom relacionamento. Você é o mestre, né? A sua mente é a sua serva. Então aquele sannyasi que estava tão preocupado em julgar aquele que fez a caridade, né? Ele é escravo da própria mente,
né? Ele fica ali escravo da própria mente o tempo todo, preocupado com o julgamento dos outros, se julgando o tempo todo e julgando o outro o tempo todo. Ele é o escravo. O sannyasi que carrega aquela senhora que estava chorando e deixa ela no final da margem, ele é o proprietário da mente, né? Ele é o mestre, né? Então, um pensamento sem crença não tem poder, mas um pensamento com fé pode iniciar uma guerra, né? Então, quando vier o seu ataque de pânico, né, uma fobia exagerada de algo, você entra num avião, você começa com uma claustrofobia, um desespero total, né? E você vê assim que deixa sentir. Isso é uma espécie de morte, é uma experiência de quase morte. Entre nela de olhos abertos, né? Que apenas a força vital vai manter o seu corpo vivo, né? Você vai ver, né, que quando você entra numa experiência de quase morte e você encara ela de olhos abertos, né, que apenas a força vital mantém o seu corpo vivo e que você passa por isso e sai dessa experiência muito mais forte do que entrou, né? Então lembre disso, pensamento sem crença, né? Ele não tem poder, mas um pensamento com fé pode iniciar uma guerra. Gratidão, amor sempre.